tarde. Sejam bem-vindos. Eu coloco o tema aqui. Consigo fixar? Tira a luz do fundo, desembaça um pouco o fundo. Olá, povo! Vamos entrando aí, galera. A gente vai conversar um pouquinho sobre o Dia Internacional da Dança. Vamos lá! Temos muita coisa para conversar hoje. Muita coisa para aprender também. Vou baixar um pouquinho esse pedestal. Melhor. Vamos convidar a galera para entrar. Convidando a galera da dança. Convidando a galera da dança. Deixa eu poder fechar a porta, senão vai ficar batendo. Vamos lá. Galera da dança. Ficou meio perdida no Face, que não me mostram as pessoas entrando. Chamando um monte aqui. Tem que ler o nome e lembrar se é da dança, né? É muita gente, né? Muita gente. Acho que já deu, né? Convidei bastante. E a galera tá entrando. Oi, Nath! Oi, Gisele! Gente, eu fico meio perdida no Facebook. Os Facebook não me mostram quantas pessoas tem. O Facebook não me mostra as pessoas entrando e saindo. Eu fico perdida. Mas vamos falar sobre o Dia Internacional da Dança. Hoje tem muito assunto e eu já vou começar, a galera vai entrando. Lembrando que a live de hoje é um projeto que ele foi realizado com recursos da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Nós vamos falar hoje sobre muitos assuntos e principalmente composição coreográfica. Eu não posso ir pro Instagram, Nath. Eu preciso fazer aqui no Face, porque no Face eu consigo depois migrar para o canal do YouTube. A live vai ficar salva, pessoal. Inclusive,
Quem perder a live vai assistir depois lá no meu canal do YouTube, Viviazanha Arte e Dança. Ele vai ser postado lá, certo? E como esse projeto ele é uma lei, ele está em apoio a uma lei federal, tem algumas regras que nós precisamos cumprir. Então uma delas é estar aqui nessa plataforma. Então vamos lá. Eu não tenho muito costume mesmo de trabalhar no Facebook, eu sempre vou pro Instagram, mas a gente precisa ficar aqui hoje. Engraçado que eu não consigo comentar aí. Faz um favor pra mim, alguém escreve assim, ou agir, ou quem tiver aí, ó, no pulsar da minha dança. Escrevam pra mim que eu vou tentar fixar o comentário de vocês, porque o Face não tá deixando eu mesma comentar. No pulsar da minha dança. Escrevam pra mim que esse é o tema da nossa live. No pulsar da minha dança. Escrevam pra mim só pra fixar. No pulsar da minha dança. Obrigada. Deixa eu ver se consigo fixar aqui. Consigo. Ok. Obrigada, Gi. Então vamos lá. Essa primeira parte da live é uma parte teórica. Eu vou explicar algumas coisas. E a segunda parte são partes práticas de exercícios que eu vou passar para vocês com relação a dificuldades na questão de composição coreográfica, entre outras coisas. Ah, mas eu não faço essa parte de composição coreográfica porque onde eu danço já tem um professor que coreografa, o Ministério de Dança que eu participo na minha igreja já tem a líder que coreografa, mas você precisa pensar no amanhã. Se amanhã você estiver encarregado de fazer parte dessa ajuda, né, de ajudar na composição coreográfica, então essas dicas serão muito importantes. Eu só vou fechar ali a porta que ela tá batendo. Vamos lá. Eu vou falar com vocês a respeito de toda a minha caminhada, de tudo o que eu vivenciei para chegar nesse conceito, nessa posição que eu estou aqui hoje, de ensinar vocês. É algo que vai ajudar vocês no que vocês precisarem, mesmo que vocês hoje ou amanhã não precisam fazer nada, né, em questão de composição coreográfica, mas você que dança, é muito importante que você saiba a respeito de como é a criação, como é o desenvolvimento de uma coreografia, para você também dar o devido valor ao profissional que está ali empenhado a te ajudar, a te coreografar, a ensinar, tá bom? Eu vou começar aqui com os tópicos que eu separei. O primeiro deles são os obstáculos. Eu vou citar alguns obstáculos que eu tive que enfrentar ao longo de toda a minha carreira, mas lógico que eu vou abreviar, porque senão essa live vai durar muito tempo. Quando eu comecei, quais foram os principais obstáculos que eu enfrentei com relação ao querer dançar? Os meus pais, eles não aceitavam e eles não permitiam que eu fizesse aulas de dança. Eu tinha muita vontade de aprender a dançar e eu queria muito estar numa escola de balé clássico e eles nunca me autorizaram. Eu era muito pequena e eles nunca me autorizaram a dançar, sempre acharam que era bobeira, que não tinha necessidade. E só depois, na adolescência, que eu comecei a fazer aula de dança. Eu tinha 14 anos quando eu comecei. Então, assim, pra mim, eu acho que foi tarde. Por quê? Porque o meu desejo já era desde muito pequena. Eu tive que esperar todo esse tempo para eu conseguir começar a estudar numa escola de dança. Quais foram os obstáculos que eu enfrentei durante o aprendizado? Foi a parte financeira. Porque pra gente estar em uma escola de dança, a gente precisa investir em uniforme, em figurinos de festival de final de ano, em competições que você vai ao longo da sua trajetória, que você vai para competições para você ser avaliado, para você saber a que nível você está, a que ponto você precisa melhorar. Então essas competições não são muito baratas, são bem caras.
E eu tinha muita dificuldade nessa questão do financeiro. Hoje em dia pode ser que seja mais fácil, mas alguns anos atrás o financeiro pegava muito nessa parte, porque a dança antigamente era somente um hobby. Hoje a dança também é um hobby para algumas pessoas, mas também é mais visto como uma atividade física para a questão da saúde. Então hoje a visão mudou um pouquinho. Então as pessoas estão investindo mais, com mais tranquilidade e facilidade do que antigamente. Antigamente só se fazia aula de dança quem realmente tinha ali aquele dinheiro talvez sobrando, vamos dizer assim, né? Mas era mais complicado. Ganhei bolsas de estudos para estudar em escolas de dança, fui muito abençoada. Tive pessoas que me ajudaram a pagar as competições. Então assim, essa era a dificuldade, eu não conseguia fazer tudo sozinha, nem os meus pais. Então eu sempre contava com o apoio de alguém de fora. E hoje, quais são os obstáculos que eu enfrento hoje? É com relação ao reconhecimento e o respeito. Então assim, algumas pessoas, elas ainda não reconhecem o profissional de dança como profissional. Algumas pessoas infelizmente acreditam que o profissional da dança, que na verdade eles nem usam essa palavra profissional, mas que o professor de dança, ele tem a obrigação de ensinar o tanto de horas que for necessário. Se precisar investir, sim, se não, o profissional tem que entender que o aluno não tem condições, o aluno tem que fazer aula de graça. Então assim, essas questões pegam um pouquinho. Inclusive eu postei um vídeo hoje no Instagram, acho que eu postei aqui no Facebook também, postei no Instagram e no Face, com relação a isso, que fala a respeito desse reconhecimento do profissional da dança. Depois vocês entrem lá, é um vídeo que eu fiz em comemoração ao Dia Internacional da Dança, e aí vocês entrem lá para vocês ouçam o que diz. O que diz a autora do texto. É um texto muito assim, impactante com relação ao que nós profissionais da dança sofremos hoje. E assim, explicou direitinho, era realmente o que eu precisava falar, e aquele texto caiu como uma luva. E então esse reconhecimento e respeito são os obstáculos que eu enfrento hoje. Por exemplo, eu falo assim, tanto com relação, não falo alunos, hoje eu tenho alunos que eu falo que são como familiares, me respeitam, reconhecem meu trabalho. Então quem está perto de mim, eu não tenho esse problema. Eu falo assim, problema de pessoas que querem se aproximar, querem entrar para começar a fazer aula e não entendem essa questão do reconhecimento, do respeito ao tempo, respeito ao financeiro, respeito ao trabalho, respeito a toda a dedicação que o profissional tem durante uma vida inteira para conseguir ensinar alguém. E assim, uma questão também de reconhecimento e respeito com relação aos profissionais que são, vamos dizer assim, que estão na mesma área, vou falar assim, a concorrência, acho que fica mais claro eu falar para vocês, mas não, em algumas partes não há essa postura que deveria ter de amizade, de acolhimento, de estender a mão. É sempre eu sou melhor e você está chegando agora, você fica na sua, mais ou menos isso. Então esse reconhecimento e respeito com relação a isso é um dos obstáculos que eu estou enfrentando durante essa jornada. Passando para o próximo tópico, vocês podem ir comentando, fazendo perguntas, eu vou respondendo para vocês. Daqui a pouquinho tem aula prática. Conquistas, o próximo tópico, conquistas. Quando eu comecei as conquistas na minha área de dança? Algumas vezes vocês vão ver um apito do trem. Eu fiz um stories lá no Instagram falando que ia começar a live, o trem daquela pitada. Então de vez em quando eu tenho que parar, porque o trem vai passar. Por exemplo, agora ele dá umas apitadas, dá até um sustinho, mas deixa ele apitar mais uma vez, eu já termino de falar. Aí não apitou. Bom, o Léo ficava susto.
Conquistas. Quando eu comecei as minhas conquistas? Nos campeonatos, competições de dança que tinham, eu era adolescente e foram as primeiras conquistas, assim, onde você é avaliado e você tem as premiações, e foi ali que eu fui entendendo que eu tinha a oportunidade, a capacidade de sempre ser um pouco melhor. Quais outras conquistas que eu tive? Eu estou olhando aqui, que foi vencer as minhas limitações. Então, uma das minhas conquistas foram essas. Vou citar uma das minhas limitações, a questão da flexibilidade. Eu tive uma lesão na virilha quando eu era adolescente, que me impossibilita de fazer, por exemplo, o Grand Écart. E sempre foi uma vontade imensa do meu coração, né, fazer o espacate. E devido a essa lesão, eu ainda tenho muita dificuldade na questão da flexibilidade, mas isso não me impediu de fazer outras coisas. Isso ainda não me impediu, por exemplo, de fazer uma execução de um Grand Batiment com a perna não tão elevada como eu gostaria, mas com uma perna elevada ao nível, vamos dizer assim, aceitável. Então, assim, eu venci as minhas limitações na questão de não conseguir executar alguns movimentos, de treinar, e eu sabia que não, eu vou conseguir, eu não estou conseguindo girar uma pirueta, mas eu vou treinar e vou conseguir, e eram essas limitações que eu ia vencendo. Por que escureceu o meu celular? Ué? O celular escureceu, mas acho que vocês estão me vendo, né? Acho que é porque o sol abaixou e ele... Deixa eu tirar esse filtro. Acho que foi porque o sol abaixou aqui. Ok. Aqui tá normal, só escureceu pra mim então. Desbloqueio, mais uma conquista, um desbloqueio da aceitação social. Eu tinha muito isso das pessoas me aceitarem e fulano vai falar de mim, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo do fulano fazer isso ou aquilo e vai dar risada da minha cara e vai sair falando de mim. Eu tinha um pavor com relação a isso, e isso eu venci, porque hoje eu não me importo mais. Como que você vence um bloqueio de aceitação social? Quando você acredita, começa a acreditar no que você é capaz, quando você deixa de ouvir as vozes externas, que muitas vezes são pessoas que simplesmente falam por falar, ou falam sem querer, ou simplesmente falam para te magoar mesmo. Então eu deixei de lado essas opiniões que não me faziam bem e eu venci esse desbloqueio. Confesso que hoje algumas coisas ainda me incomodam, mas eu não deixo mais de fazer as coisas que eu preciso, pensando no que o outro vai falar de mim. Vai falar mesmo, né? E a última conquista que eu anotei aqui foi o meu estúdio. Então essa conquista demorou muito tempo. Na verdade, o meu esposo, ele queria que eu abrisse o estúdio há 2 anos atrás, no meio de uma pandemia, e eu falei que eu não ia fazer isso, eu tinha muito medo. E agora, dessa vez, ele fez a mesma pergunta se eu ia abrir o meu estúdio. Eu disse que não, que eu não estava pronta. E aí ele falou, não, vai ser agora assim, você não está pronta coisa nenhuma, a loja está pronta, vamos abrir esse estúdio, meu Deus. E aí foi pelo empurrão dele, na verdade, que esse estúdio aconteceu. Então, depois de 20 anos, acho que 20 anos aí, estudando, dando aula em casa, dando aula nos estúdios de parceiros, que Deus me abençoou para abrir essa sala de aula que eu tenho aqui hoje, que é só o começo, que eu tenho muita fé em Deus, que tem muita coisa pela frente. Dificuldades técnicas, próximo tópico, dificuldades técnicas. Ter um instrumento de trabalho. Então eu não tinha o meu instrumento de trabalho, que era a sala de aula. Então, era uma dificuldade muito grande. Tanto que depois que eu abri aqui o estúdio, os alunos estão vindo, porque você não ter um local de trabalho, um instrumento de trabalho é muito complicado. Você não ter uma barra, você não ter um piso adequado. Eu tenho hoje um piso flutuante, que é aquele piso que não agride o joelho nem a coluna do bailarino. É um piso onde o bailarino pode saltar, ele pode estudar sem medo. Esse é o piso adequado para dança. Eu tenho a barra, ventiladores, eu tenho espelho, enfim. Então,
Essa era uma dificuldade técnica que eu tinha. E uma outra dificuldade técnica que eu tinha era a questão da formação, que depois que eu tive a minha formação, que abriu a minha mente. Então por isso que eu sempre bato na tecla da questão de estudar. Estudem, estudem, estudem. Mas eu não quero ser profissional, mas estude mesmo assim. Porque tudo que você precisa na vida, você precisa ler, você precisa saber o que você está fazendo, conhecer o seu corpo. Então assim, não é questão de se profissionalizar, a questão é de ter consciência do que você está fazendo com o seu corpo, com a sua mente. Então assim, depois que veio a minha formação, muitas coisas foram se dissolvendo e clarificando, porque quando você ainda não tem aquela formação adequada para o que você precisa, as coisas ficam um pouco embaçadas e você não tem tanta segurança assim. Foi um dos fatores que me ajudou a desbloquear esse bloqueio social, foi a minha formação, que também me ajudou a ter esse alívio, essa confiança no que eu estou fazendo. Então é isso. Os anseios, próximo tópico, anseios. Cuidar do corpo do outro. Então eu sempre tive muito cuidado com relação a isso. Eu não quero machucar ninguém, eu não quero que ninguém saia lesionado, eu não quero que ninguém pare de dançar porque está com dor. Eu quero ajudar as pessoas. Então tinha esse anseio de fazer alguma coisa dar errado. E graças a Deus nunca aconteceu. Oi, Líria. Oi, Kelly. Fazer o aluno entender. Eu tinha esse anseio. Será que o meu aluno vai entender o que eu quero dizer? Porque eu sempre peguei as coisas tão rápido, eu sempre desenvolvi tudo tão rápido, a minha coordenação sempre foi boa, eu sempre fui muito adiantada desde a escola, e eu tinha esse anseio. Será que o aluno vai entender? Será que eu vou conseguir passar aquilo que eu sei? E assim, eu falo que hoje eu me alegro muito com o feedback que os alunos me passam. Nossa, você tem uma metodologia muito boa, uma didática muito boa para explicar, e isso alegra muito meu coração, porque nenhum elogio ou testemunho que algum aluno chega falando para mim, eu tenho para mim como elogios, eu tenho para mim como um feedback de que isso eu estou fazendo certo, continue isso aí. Então isso me alivia bastante, fazer o aluno entender. E anseio também de não ser respeitado, que é aquela questão que eu também tinha falado de conquista. Eu tinha muito anseio de não ser respeitada, de talvez algum aluno me questionar ou bater de frente comigo, que eu estou ensinando errado, que não é isso, que não é aquilo, e nunca aconteceu. Então assim, eram medos anseios tão bobos, que tudo foi se encaixando. Eu falei, gente, como a gente é ansioso, né? Como a gente cria os monstrinhos na nossa cabeça, né? E os meus alunos hoje me dão o maior apoio de tudo que eu faço. Eu vejo a felicidade neles, de quando eles terminam a aula. Nossa, eu me realizo realmente dando aula, de estar alegre, de ver os meus alunos alegres. E o último tópico desse bate-papo é sobre o sucesso. Eu coloquei assim: conseguir concluir um trabalho. Eu consegui, desde o ano 2 anos atrás, concluir meu primeiro trabalho junto com meu amigo Yuri. A gente fez um espetáculo online no meio de uma pandemia, ele se chama Quarentena, inclusive ele está lá no meu canal do YouTube, Viviazanha Arte e Dança. Foi o nosso primeiro espetáculo, foi o meu primeiro sucesso, que eu falo, que foi a conclusão desse espetáculo online no meio de uma pandemia. Aí eu coloquei um segundo sucesso, que foi o espetáculo que a gente apresentou esse final de semana, Vidas Secas. Foi o segundo espetáculo que nós concluímos, eu e Yuri também. Nós apresentamos um teatro com som, iluminação, foi a coisa mais incrível. Mas um teatro pequeno que cabia 160 pessoas, e daí? É bem isso, o bloqueio da aceitação social já foi. E daí eu me realizei, meus alunos se realizaram, da gente estar em cima de um palco de teatro, da gente, sabe, mostrar a nossa arte, o nosso trabalho. Foi, sim, incrível. Eu marquei aqui também os workshops presenciais.
que assim, eu vou assim em vários estados, fazendo workshop presencial de dança com Libras, que é um curso que iniciou ano passado. O curso começou no online e a gente já está partindo para o presencial, e foi uma experiência muito forte, porque eu não sabia que eu tinha era uma responsabilidade muito grande de estar à frente sozinha de workshop presencial e cuidando de vidas de pessoas, e para mim assim foi assim, a mão de Deus mesmo, porque muita responsabilidade, é muita coisa para correr atrás, para pensar, para fazer, e foi um sucesso. Nós fizemos 2 workshops presenciais o ano passado, 2 o ano passado em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Esse ano nós já vamos fazer o 3º workshop em São Paulo de novo, e o 4º em julho nós vamos fazer o 3º workshop, e o 4º workshop nós vamos fazer em outro estado, que eu ainda não posso falar porque ainda não está confirmada a data, mas vai ser em agosto, vai ser em outro estado. Então assim, para mim é um grande sucesso tudo isso, é uma realização profissional para mim, e tudo que eu faço, eu falo sobre Deus, eu coloco Deus na minha frente, é que Ele é o autor e Ele é o que cuida da minha vida. Então assim, eu sou assim muito grata a todas as coisas que Ele me proporcionou e todas as coisas que chegaram até mim, né? Através do que eu mais gosto de fazer, que é a dança. E aí eu coloquei também o depoimento dos alunos. Então assim, os alunos, eles mandam muitos depoimentos, muitos testemunhos no meu privado no WhatsApp, no direct do Instagram. E assim, pra mim é um sucesso todos esses depoimentos, porque eu me sinto assim, eu estou fazendo a diferença na vida de alguém, eu estou conseguindo ajudar alguém, isso é muito importante. Então assim, eu fico lisonjeada, eu me sinto assim, encantada com os depoimentos, e pra mim é um sucesso receber o depoimento de cada aluno. Então vamos lá, eu só vou repetir aqui mais uma vez, que essa live é um projeto que foi realizado com recursos da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Então vamos lá, eu vou dar início à questão da composição coreográfica, para quem tem dificuldade, e eu vou explicar algumas coisas aqui que também fazem parte da minha experiência que eu tive. Medo de palco, o que fazer? Você que dança, eu vou falar sobre palco, eu vou falar sobre plataforma, eu vou falar sobre altar, onde quer que você ministre, numa praça, num teatro, onde quer que seja. Você tem medo, o que você deve fazer? Eu listei alguns tópicos aqui. Estudar não somente nas aulas. Eu falo tanto em músicas coreografadas quanto em músicas de espontâneo ou improviso. Não estude somente nas aulas. Você precisa ter um tempo para raciocinar depois que as aulas acontecem. Por exemplo, você tem aula uma vez na semana, você estudou ali na aula, você vai ficar a semana inteirinha sem estudar, sem ativar nada na sua mente, para quando chegar na outra semana, você começar a engrenar tudo de novo. Então a engrenagem está ali em aula. Aí passou a sua aula na segunda, tá ali engrenagem. Passou terça, você estudou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Chega na segunda, você vai ter que começar a engrenar tudo de novo. Então não estudar somente em aula vai te ajudar, porque quando você estuda, tá tudo muito fresco na sua mente, tudo muito bem explicado na sua mente. Esse medo é a insegurança de errar, tá bom? Esse friozinho na barriga é a insegurança de você errar alguma coisa. Ah, mas eu já sei de cor. Então vamos aos outros tópicos. Você já sabe a coreografia de cor, salteado, você dança até de olho fechado. Então vamos aos outros tópicos. Ouvir a música e não só escutar. Então esse pode ser o problema. Eu já sei a coreografia inteira, mas meu problema é meu ouvido. Não ouvir a música e não só escutar. Muitas pessoas só escutam a música e não ouvem. O que é isso, só escutar? A música tá ali tocando, eu sei que tá tocando, eu sei a letra da música, mas eu não estudei a fundo essa música. Eu sempre dou essa dica para os meus
meus alunos, ouçam a música com fone de ouvido. Com fone de ouvido você vai ouvir além do que você precisa, você vai ouvir o instrumental, você vai ouvir um back ali bem baixinho, suave, você vai ouvir às vezes um pandeirinho bem baixinho, ou eu não lembro o nome daquele instrumento que eu até vi outro dia numa igreja que eles viram assim, aí desce uma areinha, faz um barulhinho de areia, eu não lembro o nome desse instrumento. Então assim, você precisa ouvir cada detalhe da música. A partir do momento que você afina o seu ouvido, você vai conseguir detalhar aquilo que o professor fica gritando toda hora. Tá fora do pulso, tá fora. Você tá batendo o pé antes. É porque você não afinou o seu ouvido com relação àquela música. Então, mesma coisa, fora da sala de aula, ouça a música, não somente escute, ouça. Olha o trem de novo. Olhar para o outro, até no espelho erram. Esse é só o trem passar. Não vai ficar. Esse é um puxãozinho de orelha para as minhas alunas que fazem aula na frente do espelho, porque eu tenho alunas que eu vou até elas e elas não têm um espelho, mas eu falo assim: o olhar, você está dançando, por exemplo, você não está dançando no solo, você está dançando em grupo. Você precisa olhar para os seus companheiros. E eu não falo olhar para colar, não. Eu falo olhar para se comunicar. Incrível, algumas alunas, mesmo na frente do espelho, eu falo assim, vou passar uma sequência, se olhe, para todo mundo fazer igual. Aquela aluna X está ali fazendo totalmente adiantada, porque ela está na frente do espelho, mas ela não está olhando os companheiros de dança. Então eu puxo muito a orelha, porque você precisa se olhar. Se você tem um espelho na sua frente, dê graças a Deus, porque se você não tem, você vai ter que dar um truque aí para ninguém perceber que você está olhando, você não pode dar essa viradinha de pescoço. Você tem que dar um truque aí, mas você precisa se olhar, vocês precisam se comunicar com o olhar de a visão panorâmica aqui, ó, que uma foi, a outra foi, o braço subiu, o braço desceu, para todo mundo fazer igual. Se vocês se olham, vocês se comunicam e fica tudo mais simples, mais limpo. Acreditar em si mesmo. Então você está em cima de um palco, você precisa de várias coisas. Você precisa ter ouvido a música, você precisa ter ensaiado fora de aula, você precisa olhar para o seu companheiro e você precisa acreditar em si. Você precisa acreditar que você é capaz. Ah, mas a minha amiga ela dança mais tempo que eu. Acredite em você. Ah, mas aquela amiga ela aprendeu mais rápido que eu, ela sabe mais que eu. Acredite em você e ponto final. Você precisa ter essa autoconfiança. Em cima do palco, você precisa demonstrar a sua arte, o que você aprendeu. Então, não se compare jamais a outra pessoa. Próximo item. Como coreografar? Estão muito quietinhos aí, vão escrevendo perguntas. É que eu acho que tá muito explicativo, não tem dúvidas nenhuma? Que ótimo. Como coreografar? Sem memória, sem material corporal. Como que eu vou fazer uma coreografia se eu não tenho uma bagagem de movimentos na minha memória? Mesma coisa, como que eu vou escrever uma carta se eu não tenho uma bagagem de dicionário? A Lília tem muitas perguntas, oh meu Deus, que medo. Como que eu vou escrever uma carta se eu não tenho uma bagagem de palavras no meu dicionário da mente? Eu preciso ter um conteúdo. A mesma coisa é que eu já tinha falado no começo da live. Se eu não estudo, como que eu vou ter esse desenvolvimento dos movimentos corporais, do que eu sei, do que eu posso, que eu não posso fazer, do que eu consigo, que eu não consigo, do que é certo, do que é errado. Então assim, você precisa criar uma memória corporal dos seus movimentos. Para isso, para criar uma coreografia, é necessário essa memória de movimentos. Eu sei fazer uma queda, eu sei saltar, eu sei girar, eu sei fazer isso. E isso vai criando a sua memória corporal, para que você tenha a base para criar uma coreografia.
Aí você vai falar pra mim assim, então quer dizer que se eu não estudar eu não consigo ser um coreógrafo? É complicado. Você até consegue montar uma coreografia, mas assim, a gente precisa ter esse olhar técnico de fazer as correções, de deixar a nossa coreografia mais atrativa, atrativa que eu falo assim, de chamar a atenção da pessoa não assistir e falar, nossa, isso de novo, nossa, mas essa dança parece igual a outra dança que eu assisti outro dia, parece que tá a mesma coisa, nossa, mas que coisa chata, tô ficando com sono de tanto assistir esse povo fazer a mesma coisa pra lá e pra cá, entendeu? Então assim, se você tem esse estudo e você desenvolve isso, você tem essa habilidade para fazer as criações, as suas composições com mais criatividade, tá bom? A arte requer cuidado e ela é uma profissão. Então assim, por mais que você que esteja assistindo a live não seja um profissional da dança, mas você faz parte, você é um artista, você é um dançarino, um bailarino, mas ela também é uma profissão. Então a gente precisa, isso requer cuidados. Eu vou dar um exemplo bem radical assim. Mas eu não sou uma engenheira formada, mas eu sei como que constrói uma casa, então eu vou construir. A minha casa que eu vou construir, que eu não sou engenheira, ela vai sair igualzinha a casa do engenheiro que ele é formado? Dificilmente. Pode ser que seja bem parecido, mas a hora que vir aquela ventania, pode ser que a minha casinha desmorone. É um exemplo, tá? Só uma alusão. Certo? Por que você dança? Aqui eu marquei alguns pontos. Lembra que eu falei no começo da live? Muitas vezes as pessoas no passado dançavam só por hobby. Hoje dançam por atividade física também, mas também dançam por hobby. Mas por atividade física, eu queria me movimentar, mas eu não gosto de tal coisa, então eu vou dançar, porque eu gosto de dançar, então já estou fazendo atividade física. Alimentar a mente. Então você dança para alimentar a sua mente, porque a dança, ela tem todo um trabalho de coordenação, trabalho de memorização, trabalho de consciência corporal, trabalho de respiração, de musicalização. Então assim, quando você estuda a dança, você tem todos esses benefícios. Tudo isso você vai adquirindo aos poucos. Eu gosto de dançar, mas eu danço só em tal ocasião. Então eu sei dançar do meu jeito. Se você estudar aquilo, se você aperfeiçoar a sua dança, estudando realmente numa escola de dança, você vai aprimorar a sua coordenação. Eu consigo fazer muito bem de direita, mas de esquerda eu sou péssima. Você vai aprimorar a coordenação, você vai aprimorar a memória, você vai aprimorar o seu ouvido musical, você vai conhecer o seu corpo. Porque, mas eu conheço meu corpo, eu sei que eu tenho braços. Sabe que tem braços, esquece, dança tudo só com o braço, esquece que tem ombro, esquece que tem cabeça, esquece que tem abdômen para contrair e expandir. Então a gente esquece que tem um pé para esticar, dança com o pé em flex e assim vai. Certo? Por que você dança? Para cuidar da saúde. E eu vou falar para vocês que muitas pessoas acham bobeira, que dança não cuida da saúde coisa nenhuma, que dança nem é atividade física. Muitas pessoas pensam isso. Uma vez eu fui em um fisioterapeuta porque eu estava com dor nas costas e aí eu descobri depois de muito tempo que eu tenho um comecinho de bico de papagaio. E aí eu fui no médico, ele me passou por um fisioterapeuta e ele perguntou assim pra mim, que atividade física você faz? Eu falei assim pra ele, eu faço balé. Balé não é atividade física? Como assim? Na hora eu fiquei em silêncio, eu não vou questionar, não vou bater boca, porque que pena. As minhas alunas sabem o tanto que elas se esforçam, por exemplo, na aula de balé clássico. O tanto que consome de musculatura da coxa, panturrilha. Kelly tá aqui, que faz aula de ponta comigo, tornozelo, colo de pé, pra pessoa falar que não é atividade física, né? Enfim, não vamos perder a bênção por isso. E
por que você dança? Para você sentir paz e alegria. Fala pra mim, tem alguma pessoa que dança triste? Difícil, né? Você dança para você sentir paz, você dança, quando você ouve uma música, você quer sair dançando, quer dizer que você está liberando, você quer liberar alegria, você quer liberar aquilo que está dentro de você. Então a gente dança para a gente se sentir em paz e se sentir alegre, certo? O que ocorre antes de chegar no palco? Eu estou terminando essa parte, tá, pessoal? O que ocorre antes de chegar ao palco? Então, muitas vezes a gente pensa assim, que chegar ao palco é só o projeto final, é a coreografia pronta. Tem todo um processo. Antes de chegar ao palco tem o estudo, preciso estudar tudo o que eu aprendi, por exemplo, ou estudar tudo o que eu ensinei para alguém, se eu for o coreógrafo. Eu tenho que estudar, eu tenho que ensaiar muito, eu tenho que fazer as correções e eu tenho as dores e o cansaço. Então assim, eu tenho algumas alunas que têm essa dificuldade com relação à dor, que quando acontece alguma coisa de cansaço nem tanto, mas por exemplo, eu tenho uma aluna que a mãe dela mandou mensagem para mim falando que ela não ia na aula porque ela tinha sentido uma dor. Eu não lembro agora que dor que era. E aí eu perguntei, eu lembro que na época eu perguntei, isso faz tempo, eu lembro que eu perguntei que dor que era e ela me falou. E quando ela me falou, não era dor de lesão, era dor de treino, que a dor de lesão é totalmente diferente da dor de treino. Ela estava sentindo dor porque ela tinha feito os exercícios e logicamente aquele exercício vai ativar a musculatura e vai doer. Só que a aluna não estava acostumada, não pode sentir dor de jeito nenhum, mas gente, somos seres humanos. Se você vai na academia fazer musculação, no outro dia você vai estar acabado, destruído. Aí você vai parar de fazer ou vai ficar 2 dias sem fazer porque você está com dor? Não, você vai persistir para que a sua musculatura entenda que aquilo é o certo e aí você vai se adequando e o seu corpo vai se acostumando. Isso eu falo sobre dor de treino, não dor de lesão, hein? Dor de lesão não pode insistir. Então é isso. O que ocorre antes de chegar no palco: estudo, ensaio, correções e dores e cansaço. Para chegar no projeto final é cansativo, é doloroso, dói o pé, às vezes dói a cabeça, de tanto que você estudou, mas é tudo por uma boa causa. Vamos para a parte prática então. Eu vou fazer com vocês alguns exercícios antes de eu explicar sobre a composição coreográfica. Então é o seguinte, nessa live de hoje, se você não puder executar os exercícios, eu vou pedir para você anotar e depois fazer em casa sozinho ou executar com a sua equipe, certo? Eu vou fazer exercícios de teatro, exercícios de poesia e exercícios de dança. São artes que se conversam entre si, tá bom? E deixa eu só ver o horário, porque eu nem sei. Já demos 1 hora de live. Provavelmente a gente vai embora do povo. 1h30 de live por aí. Então é o seguinte: o primeiro exercício a gente vai trabalhar a expressão facial. É um exercício de teatro, mas que também envolve a dança. Mas eu vou usar mais a parte de cena, encenação do teatro, certo? Como que vai funcionar? Eu vou ligar uma música e assim, eu não vou falar porque eu não consigo fazer. Se eu tivesse 2 pessoas aqui, eu daria a ordem e a pessoa ia trocar as expressões faciais. Como eu não estou em 2 pessoas, o que eu vou fazer? Você pega um lápis e uma caneta aí e você vai anotar quais expressões você conseguiu ver eu fazer. Então ao longo da música eu vou trocando de expressões. Eu acho que eu não vou fazer a música inteira porque senão vai demorar muito, eu vou fazer só um trechinho dela. E ao longo você vai escrever, ou você pode escrever aqui na live também, quais expressões você viu, certo? E aí, durante esse exercício, não é somente fazer expressão e pronto. Eu vou talvez contar uma história, porque é uma música instrumental que não fala na dica de nada,
e eu não posso ficar pra lá e pra cá zanzando igual uma louca. Eu preciso talvez contar uma história. Então pode ser que, por exemplo, eu tô vendo que a Gisele e a Líria tá aqui. Pode ser que a Gisele entenda uma coisa, pode ser que a Líria entenda a outra, tá bom? Então assim, cada um tem a sua percepção e o seu entendimento da mensagem. Então vamos lá, primeiro exercício, expressões, exercício de teatro, expressões, mas também envolvendo a dança. E aí, conseguiram identificar? Conseguiram identificar as expressões? Muitas expressões, fiz uma atrás da outra. Conseguiram? Escrevam alguma aí que vocês conseguiram identificar. Ótimo, um monte, isso aí. Isso aí. Próximo exercício vai ser em relação à poesia. A poesia ligada à dança. Dor, cansaço, desânimo, gratidão. Isso mesmo, Gi, o comecinho eu comecei ali meio cansada. Depois a Líria ali, eu comecei com a dor, né? Que colocava a mão no peito e a mão no abdômen. Dor, isso aí. Legal. Depois a gratidão, né, Gi? Depois do desânimo eu comecei aquela expressão mais aberta. Isso aí, galera. Tentem fazer com a equipe de vocês e vejam se eles conseguem identificar também. Dá chance para cada um fazer. O próximo exercício tem relação com a poesia. E a poesia é relacionada à dança. Eu separei dois áudios diferentes. Um áudio é falado e o outro áudio não é falado. E a gente vai tratar como poesia os dois exercícios. O primeiro é uma moça que está falando sobre uma poesia. E lógico que eu escolhi uma poesia relacionada à dança, porque hoje é o Dia Internacional da Dança.
e eu vou dançar em cima da poesia dela. Então vamos lá, mais um exercício. Aliás, não é ela, é ele. Deixa eu ver o nome dele. Hermes Figueiredo. O poema é de Pablo Neruda. Então vamos lá. Ele é curtinho. Eu vou dançar em cima do poema que chama A Dança, poesia de Pablo Neruda. Só mais uma vez, não sei se entrou alguém diferente, mas essa live ele é um projeto que foi realizado com recursos da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Então vamos lá, poesia e dança. Eu só preciso pegar isso aqui, ó. Ele fala sobre uma rosa e eu vou representar como se fosse uma rosa, tá bom? Não te amo como se fosse rosa de sal, topázio ou flecha de cravos que atiram chamas. Te amo como se amam certas coisas escuras, secretamente, entre a sombra e a alma. Eu te amo sem saber como, nem quando e nem onde. Te amo simplesmente, sem complicações nem orgulho. Assim te amo, porque não conheço outra maneira, tão profundamente que a tua mão no meu peito é a minha. Tão profundamente que quando fecho os olhos, contigo eu sonho. É assim que te amo, e nada mais me importa. Ah, que lindo! Ele tá falando sobre a dança. Te amo e nada mais importa. Que lindo! Ok. Eu dancei em cima de um poema. Agora, nesse terceiro exercício, é uma música instrumental e eu vou fazer como se o meu corpo fosse a poesia. Eu vou fazer o poema com a minha expressão corporal, tá bom? A gente utiliza bastante na dança contemporânea. Então vamos lá. Poesia relacionada à dança. Essa é um pouquinho mais longa, mas bora! Quero cartão sem anuidade com o melhor cashback. Só passar os anúncios. Bora! Colocar do comecinho. Aumentar o volume.
aí. Adicione mais. Deu? Exercício diferente. Oi, Silvânia. Oi, Elisângela. Isso aí. Terceiro exercício, hein? Você já tem 3 exercícios para treinar ou sozinho ou com a sua equipe. Isso aí. Agora, vamos para a parte de composição coreográfica, só para a gente terminar. Estamos aqui desde as 5h15. Completamos agora 1 hora de live. E vamos fazer a parte da composição coreográfica que eu vou ajudar vocês. Certo? Eu preciso ligar mais um ventilador. Eu estou com muito calor agora. Acho que agora vai. Então vamos lá. Eu separei 2 músicas para ajudar vocês nessa questão da composição coreográfica. Mas antes eu preciso falar umas coisinhas com vocês. Quais são os elementos que constituem uma composição coreográfica? Eu marquei 3 e depois mais 3. Movimento, expressividade e técnica. Então, para você compor uma coreografia, você precisa do movimento humano, lógico. Você precisa da expressividade, que infelizmente muitos esquecem. Fazem toda a movimentação, fica até lindo assim de se ver, mas esquecem da expressividade e da técnica. A técnica do saber para onde você vai, a técnica de descer e levantar, a técnica de girar, de saltar com cuidado para não se machucar, a técnica de fazer os desenhos coreográficos, enfim, sobre essas técnicas que eu estou falando. E eu fiz mais 3 tópicos que falam sobre movimento novamente, espaço e ritmo. Espaço, eu preciso ter essa noção do espaço que eu tenho para executar essa coreografia. É um espaço grande, é um espaço pequeno, mesmo que seja um espaço pequeno, eu preciso fazer a distribuição, não somente de todo mundo o tempo todo, ali, em cena. Eu tenho uma equipe de, por exemplo, 5 pessoas. Não deixe aquelas 5 pessoas o tempo todo, do começo ao fim, na coreografia. Faça essas mudanças de... Oi, Leila! Faça essas mudanças de... Entrou uma pessoa para ministrar solo, daqui a pouco entrou mais uma e saiu as 2, entrou mais 3. Façam essas mudanças para que as pessoas que estejam assistindo, elas não tenham esse cansaço visual. É muito interessante essa movimentação. E o tempo. Então, por exemplo, eu sempre dou em aula para as minhas alunas com relação ao tempo, e a gente vai trabalhar um pouquinho nessa música que eu escolhi para mostrar para vocês. Você não precisa trabalhar do começo ao fim a mesma contagem. Você pode acelerar, você pode desacelerar. Isso sempre vai cair na questão do ouvido musical. Você pode fazer beijo, Bia! E você pode fazer uma equipe fazendo uma contagem, a outra equipe fazendo outra. Visualmente fica muito interessante, muito bonito. Eu coloquei assim, que dá-se muita importância ao produto final, a coreografia pronta, mas precisamos ter uma atenção especial aos ingredientes. Então não adianta nada você querer só chegar para comer o bolo. Você precisa saber se a sua margarina está em temperatura ambiente, se o seu ovo não está estragado, se o seu leite não está azedo. Você tem que dar atenção a tudo isso, para que o seu bolo seja um bolo saboroso, certo? E agora, o que você precisa? Vamos lá, vamos trabalhar de verdade, hein? A gente trabalhou de mentirinha? Não! Quando você vai fazer uma composição coreográfica, o que você precisa? Primeira coisa de tudo, é o tema. Eu preciso de um tema, seja lá do que for, de um espetáculo, de um congresso de dança, de um chá, como que o pessoal chama? Café da dança, é um evento, é o aniversário do líder. Precisa de um tema sobre o que é.
Você teve o tema, foi a primeira coisa que você conseguiu, legal. Você precisa agora de uma música. Você vai procurar uma música que se encaixe naquele tema. Gente, eu sei que os grupos, eles servem muitas vezes para ajuda, mas eu vejo muitas pessoas sempre se voltando aos grupos somente para pedir ideias, só pedindo ideias. Gente, por favor, ativem a criatividade de vocês. Os pedidos de socorro nos grupos são emergenciais, para uma ocasião que você não tem tempo, que você tá com a corda no pescoço. Mas ativem a criatividade de vocês, certo? Vão em busca, ouçam, tá? Alguém tem uma música pro tema tal? Aí vai lá a pessoa, essa música. Essa música eu vou usar. Não, busquem a criatividade de vocês. E depois que você tem a música, o que você vai fazer? Ouvir incansavelmente. Não é escutar. Lembra no começo da live? Não é escutar, é ouvir. Diferente. Essa live vai ficar salva no canal do YouTube, Vivi Azanha Arte e Dança, certo? Quem não me segue, eu quero que me siga lá no YouTube e também quero que me siga no Instagram, @Vivi Azanha, tá bom? Você precisa ouvir muito, e lembra que eu falei do fone de ouvido? Ouça bastante no fone de ouvido, para você ouvir os detalhes daquele instrumental e os detalhes daquelas vozes que tem ali, dos cantores, do back. Então vamos fazer o seguinte, eu separei 2 músicas e eu vou colocar a primeira delas para vocês ouvirem um trechinho, depois eu vou comentar sobre essa música. Vamos lá. A primeira música é uma música que tem fala, mas é uma música em inglês. Vamos lá. Vejam se vocês conseguem. Acho que vou ter que abaixar um pouquinho o ventilador. Deixa eu ver se é essa. Essa aqui, ó. Ouça, eu vou baixar o ventilador. There's a world full of mercy and peace, mercy and peace, waiting for me. There's a land for the lost and the least, where they dine with the King, waiting for me. Yeah, His holiness fills up the temple, stepping to my sin and my shame. I didn't deserve to be rescued, still He has called me by name. I stand firm with confidence till He comes again, till He comes again. I keep my mind stay on Him to the very end, to the very end. Parei aqui, tá bom? Só me fala se não dá muito alto, tá? Porque eu deixei bem alto pra vocês conseguirem ouvir bem, tá? Então o que acontece com essa música? A gente vai ouvir ela daqui a pouco de novo. O que acontece com ela? Alguns pontos. Ela começa bem calminha. O que eu preciso pensar? O que eu vou fazer nessa parte? A última coisa que eu vou fazer é ficar parado esperando alguém cantar. Pelo amor de Deus, não façam isso. Músicas brasileiras também, que tem, sei lá, louvor ou música brasileira. Não fiquem parados esperando começar. Utilizem cada centímetro, cada vírgula do instrumental para ser coreografado. Então, por exemplo, esse comecinho aqui, ó, vamos ver como que ele começa, ó, bem calminho. Já comecei contando quantos toquezinhos ele fez de piano. Foram 4. 1, 2, tram, tram, 3, tram, tram, 4. Eu posso fazer uma única pessoa entrando, fazer uma caminhada. Cada passo dessa pessoa é um passo do instrumento. E perceba
que a cantora ela começa sozinha, a voz dela está sozinha. Isso é uma deixa para você pensar no quê? Eu posso fazer uma pessoa começando nessa coreografia sozinha. There's a world full of mercy and peace, mercy and peace, waiting for me. There's a land full of lost and the least, where they die with the king, waiting for me. Agora, Yeah, his holiness fills up the temple. percebam que o back entrou agora? É uma deixa para entrar outros integrantes para dançar junto com aquela pessoa que estava sozinha. E outra dica, eu não gosto de dançar música que eu não conheço, e principalmente em inglês, que eu não sei nem o que ela está falando. Eu não sei o que essa moça está falando, mas eu sei que é uma música cristã. Eu sempre gosto de utilizar músicas cristãs. Mas, se eu não sei o que ela está falando, eu vou criar uma história que envolve o que esse instrumental me traz de sentimentos. É um sentimento tão calmo, pode ser de tristeza, eu posso colocar uma pessoa triste ali, encenando alguma coisa, e daqui a pouco vai entrar a galera junto com o back para ajudar aquela pessoa. Então vão criando essas possibilidades. Agora vai entrar o back e a harmonia cresceu. Submit to my sin and my shame. I didn't deserve to be rescued. Still he's calling. Perceba uma coisa. O back entrou. Ela falou sozinha. Ele falou de novo. O back. Ela falou sozinha. Vocês podem fazer aquela questão de conversa. Eles entraram para ajudar, ela não quer ser ajudada. Eles estão dançando ali, mas insistindo que eles querem ajudá-la. Sei lá, são anjos, sei lá, são as pessoas, são amigos. E ela não quer ser ajudada. Estou criando uma história aqui, tá? Pode ser inúmeras possibilidades de histórias. Esse estralinho aqui, ó. Esse estralinho você pode já criar uma outra equipe entrando, fazendo esse estralinho, ou a pessoa que se juntou com aquela galera para fazer alguma coisa ali nesse ritmo. Mas eu preciso estralar o dedo? Se você quiser aproveitar, estrala. Se não, você vai dançar do ritmo do estralar. Bem alegre, pode ser o desfecho de que realmente ela aceitou ajuda e que deu certo. Então, para você criar uma coreografia, mas não vem nada na minha mente, cria a história primeiro, que depois vai fluir muito mais fácil, certo? Então, essa daí fechou. Vamos para a segunda e última música, que a gente já avançou bastante do horário. Então, vamos lá. A próxima música é essa daqui, ó. Ela não tem fala, ela é instrumental. Essa é uma música que ela se mantém, tá? Então teria que ser uma outra história diferente, até porque ela não tem fala. A outra eu posso até pegar a música, traduzir, ver sobre o que ela tá falando e aproveitar a história daquela música. Essa nem fala tem. Então eu posso criar qualquer história a respeito desse instrumental. Mas se vocês percebam alguns pontos que eu anotei aqui. É uma valsa.
valsa, o tempo da valsa, e eu posso fazer uma galera usando o compasso quaternário. Por isso que é importante o quê? O quê? Estudar. Eu vou voltar aqui só para vocês verem a diferença do compasso da valsa e o quaternário, ó. Vou fazer a valsa primeiro. Fazendo a contagem da valsa e a outra galera fazendo a contagem do quaternário. Fica muito legal. E por ser uma música que se mantém, ela é uma música leve, então ela deve ser dançada com leveza o tempo todo. Não consigo dançar uma música assim com força. Vai ficar meio fora do contexto. Então são essas dicas de valsa. Uma equipe dança valsa, outra equipe dança o quaternário. Eu posso contar a história que eu quiser porque ela não tem letra, eu posso criar uma história a partir daí, e eu preciso dançar com leveza porque é uma música calma. Como que eu danço com leveza? Estudando. Certo, pessoal? Então, não sei se vocês têm dúvidas, eu vou só repetir mais uma vez que essa live é um projeto que foi realizado com recursos da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Esse é o conteúdo que eu tinha para passar para vocês nesse Dia Internacional da Dança. Para mim foi uma alegria ter vocês aqui nessa 1h30 de live. Vocês são guerreiros, hein? 1h30 de live, vai ficar salvo no meu canal do YouTube, Vivi Azanha Arte e Dança. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, eu já respondo já. Qualquer dúvida, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês é esse. A Gi é minha aluna, Kátia já foi minha aluna da Dança com Libras, Líria é minha aluna, Silvânia é minha aluna de Dança com Libras, a Líria é minha aluna de Dança com Libras. Quem mais está aqui? A Leila é minha amiga em Cristo, é minha... já trabalhei com ela na Secretaria de Educação. A Adriana, não tô lembrando da Adriana. Certo, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos encerrar com sucesso? Deu para aprender bastante coisa? Deu. Então, a Kelly também estava aqui, verdade. Verdade, a Kelly, minha aluna, ela estava aqui, verdade. Ficou bastante tempo. Obrigada, viu, Líria, pela sua presença. Deus abençoe todos vocês. Espero que vocês tenham absorvido, que tenha tido valia para vocês. Preparei tudo com muito carinho, muito trabalhoso, mas a gente faz tudo com muito amor. Ainda mais no Dia Internacional da Dança, né, pessoal? Me sigam no Instagram, me sigam no Facebook, me sigam no canal do YouTube. Lá no meu Instagram eu posto bastante coisa com relação à dança, com relação aos cursos, curso de dança com Libras, curso de dança para ministros de dança, curso de balé clássico, online, presencial, tem bastante coisa, não dá para ficar de fora, não dá para falar que não dá para estudar, hein? Certo, pessoal? Então, até uma próxima live, muito obrigada pela presença de vocês e ficamos por aqui. Beleza, povo abençoado, até mais, tchau!